Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã onde a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, olha, a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem bem conhecida, mas a palavra de Deus se renova cada manhã, graças ao amor do Senhor todos os dias, né? Nós temos a graça de Deus e a palavra de Deus, ela é um alimento, né? Que sempre vai trazer para nós algo diferente. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 em diante. Aleluia! 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 em diante. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Como está a sua sogra, ô meu amor? Muito obrigada por perguntar. Minha sogra, ela está sentada na cadeira da espera. Essa semana nós vamos dar o início ao seu tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Ela vai ter que fazer os 2 tratamentos, infelizmente. Mas assim como ela, todos nós estamos na mão de Deus. Estamos confiantes, porque Deus é o médico dos médicos e Ele há de cuidar dela, cuidar de você e de todos nós. Amém? Obrigada. Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante, está dizendo assim: as palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe um golpe e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vir a mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircuncioso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, da garra do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou no bolso, e isso colocou no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, que eu darei as suas carnes às árvores do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas e lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei
os cadáveres do exército fariseu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Ainda hoje o Senhor entregará em minhas mãos a tua cabeça. Que ousadia! Que ousadia deste jovem, que aos olhos de todos não tinha possibilidade nenhuma de vencer um gigante como Golias. Eu estou diante de pessoas que também, aos olhos humanos, até sobre os seus olhos, você se acha incapaz de vencer algumas adversidades que se levantaram contra você. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: essas pessoas podem vir com suas inteligências, com as suas capacidades. Essas pessoas podem vir com aquilo que elas têm em mão. Mas você pode ir contra ela em meu nome. Deus te deu a autoridade dele para você vencer toda e qualquer adversidade na tua vida. Quantas vezes nós recuamos, meus queridos, diante de situações difíceis, simplesmente pelo fato de que nós ficamos com medo. E além de nós sentirmos medo, ainda existe pessoas que olham para a gente e julgam nossa aparência, investigam a nossa vida, e muitas vezes, porque nós não temos o que eles queriam que nós tivéssemos, eles prejulgam de que nós não somos escolhidos para estar em certos lugares. Mas quem é que pode impedir um Deus de honrar um filho dele? Às vezes nós, e as pessoas também, mas até nós, porque nós acreditamos nas mentiras que Satanás nos conta. Muitas vezes nós nos achamos pequenos demais para enfrentar esses gigantes, esses problemas que surgem à nossa frente. Nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Então, por causa da circunstância, por causa das vozes que ficam soprando no nosso ouvido, vozes que nos diminuem, vozes que nos criticam, vozes que nos julgam, nós muitas vezes, sentimos aquele sentimento de estou derrotado, de derrota, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de desânimo e medo. E o desânimo, ele nos paralisa, ele nos faz realmente estagnar. Nós não temos vontade nem força de lutar. E esse sentimento, ele toma conta de todos. Era o sentimento que o povo de Israel estava sentindo. Esse mesmo sentimento estava sobre um exército, olha só, sobre um exército, sobre homens preparados para guerrear. Eles estavam diante de um gigante chamado Golias. E o exército de Israel estava sendo afrontado, humilhado, e eles estavam como? Amedrontados. Eles não sabiam o que fazer, ninguém tinha coragem de lutar, pois o medo se abateu sobre aquele povo. O medo, ele nos paralisa. O medo nos impede, muitas vezes, de fazer coisas que, no nome de Jesus, nós podíamos fazer. Eu não sei o que está te amedrontando, o que é que te paralisou aí, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, em meu nome, eu expulso esse medo, pois a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor expulsa todo medo fora. Deus quer expulsar este medo para que você vença, para que você avance em nome dele e saia desta situação com a tua vitória. Golias, ele era um homem de guerra. Golias, ele era valente, a Bíblia fala que ele era enorme, 3 metros, e não temia a ninguém. Por ele ser grande, valente, ele achava que ninguém poderia vencê-lo. Era uma situação para aquele povo desafiadora. Os fariseus já estavam chamando eles,
os israelitas de covarde. Veja, o nosso adversário muitas vezes ele acredita que nós não vamos. Por quê? Porque nós demonstramos medo. Quando você demonstra medo, para alguém, quando você demonstra insegurança, as pessoas elas se aproveitam disso. Quando você vai para um lugar que você se sente inseguro, você passa isso para as pessoas. Eu vivi isso um dia desse, sabe? Eu subi no altar para ministrar e eu olhei para o povo que estava ali, eu me senti um pouco insegura, mas o Senhor disse a mim, ó, filha, você está aqui porque fui eu que te coloquei aqui. Então não olhe para a circunstância, olhe para mim, porque quem vai falar através de você sou eu, aleluia. E eu quero dizer isto para você hoje, seja lá o que for que você for fazer. Entenda, Deus vai estar contigo como Ele esteve comigo naquele dia. Então eu olhei para frente, olhei para o alto e olhei para o meu alvo, que era Jesus. Porque se a gente for olhar para a circunstância, a gente não vai fazer. Então o que eu vim hoje aqui ensinar a vocês? Aquilo que Deus tem me ensinado. Como vencer esses gigantes, como vencer o medo, como vencer as afrontas, como vencer as humilhações, como vencer as adversidades. Você não deve fugir. Você não pode fugir. Você tem que enfrentar. Todas as vezes que você fugir de qualquer situação, as pessoas vão pensar que você é covarde. Você só vai ser reconhecido depois que você enfrentar o seu problema e vencê-lo. Você não pode e não deve fugir da tua luta. Você está entendendo? Você não pode e não deve fugir da tua luta. Quando Davi chega até Saul, porque quando Davi começa a perguntar o que ganharia aquele que vencesse Golias, todo mundo ficou assustado quando Davi disse, eu vou lutar contra ele. Aí Davi se apresenta diante de Saul. Veja, ele não fugiu como os outros, ele foi até Saul, porque ele precisava da autorização de Saul para lutar. Saul representava a autoridade, Deus representa a tua autoridade, aí Deus está te dizendo, você pode lutar. Então ele vai, no versículo 32 diz, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá e lutará. Olha que coragem. Davi tão pequeno, olhavam para Davi, viam apenas a aparência de Davi e julgavam a aparência de Davi. Davi ainda não era conhecido, mesmo ele já tendo matado ursos e leões, mas ninguém tinha visto. Vai ter coisas que Deus vai fazer. A humilhação que você está sofrendo hoje, Deus vai te honrar em público. Porque Davi, antes de enfrentar Golias, foi humilhado, escorraçado pelos seus próprios irmãos, desacreditado por Saul. Ninguém acreditava em Davi. Mas depois que Davi vence Golias, aí sim. Então, mesmo quando você está diante de uma ameaça, né? Mesmo pela ameaça da derrota, Davi se colocou como um servo de Deus e confiou. É o que Deus quer de mim e de você, que você se coloque como uma serva, como um servo de Deus e confie em Deus. Não te apoie aquilo que você vê. Viva pela fé, por aquilo que você sabe. Você não vê Deus, mas Ele está com você. Deus vai pelejar por nós. Deus, Ele estará conosco. Davi colocou-se como um servo e confiou. Ele depositou toda a sua confiança em quem? Em Deus. Olha o que ele diz no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras dos leões e da garra dos ursos, me livrará das mãos deste filisteus. Aleluia. Olha só como esse jovem tinha fé.
A fé nos impulsiona, a fé nos faz avançar. Ele diz, o nosso Deus, se Deus me livrou das garras daqueles ursos, daqueles leões, Deus vai me livrar. Deus vai me livrar das mãos deste filisteu. O que você deve é não parar. Lembra do povo de Israel? Gente, eu sempre dou esse exemplo do povo de Israel, porque quando o povo de Israel chega numa encruzilhada, numa situação que realmente aos olhos humanos não tinha jeito, eles estão no deserto e ali Faraó atrás deles, e eles ficam na frente do mar e atrás dele Faraó. Eles não tinham para onde ir. Ou eles iam em frente ou eles voltavam. Se eles voltassem, eles iriam ser pegos por Faraó, voltariam a ser escravos. Mas se eles avançassem, eles seriam libertos. O que Deus quer te dizer hoje? Você precisa marchar, você precisa seguir parado aí. Não vai dar certo. E até quando você vai retroceder? Até quando você vai desistir? Tem pessoas que dão um passo para frente e 3 para trás. Quando você dá por si, você está onde? No mesmo lugar. E Deus quer que você avance. Por mais que a circunstância seja adversa, nós não podemos nos amedrontar. Nós não podemos recuar, pois a vitória está na frente. Tua vitória está lá na frente, então você tem que avançar. Se não fugirmos, se nós não fugirmos, se nós enfrentarmos, nós podemos vencer. Como você vai vencer se você não luta? Todas as vezes que vem uma adversidade, você desiste. Você não pode, não deve aceitar derrota. Davi foi desprezado, mal interpretado pelo seu irmão. No versículo 28 do capítulo 17, quando Davi chega e ouve o que o filisteu estava falando, ele apenas faz uma pergunta para as pessoas que estavam ali. Ele pergunta o que estava acontecendo. E quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou como irritado. O diabo, ele sabe que você é um escolhido. O diabo, ele sabe que Deus tem um plano poderoso sobre a tua vida. E o que ele faz? Quando ele te vê se esforçando, quando ele te vê procurando melhorar, o que ele vai fazer? Vai levantar alguém para tentar te desanimar. Quando Davi estava perguntando para as pessoas, para os soldados que estavam lá, o que estava acontecendo, Eliabe, seu irmão, fica irritado. Eliabe, seu irmão, fica irritado e diz assim: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Veja, as pessoas sempre vão apontar em nós os defeitos delas. Eu sei que você é mau. Olha, Deus está dizendo, você não deve aceitar derrota, você não deve aceitar o desprezo. Se Deus te colocou no lugar onde você está, porque foi Deus que permitiu, então você não vai sair sem a permissão de Deus. Quem estiver incomodado, que se retire. Você precisa perseverar. Ele olha para ele e diz assim: menospreza Davi, seu próprio irmão. Menospreza. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem, eu conheço a tua presunção. Existe maldade no teu coração. Tu descestes aqui só para ver. Ei, não deixe essas palavras entrar no teu ouvido. Não deixe essas palavras contaminar o teu coração. Acredita, Deus vai te honrar. Davi foi desprezado pelo seu irmão e desanimado por quem? Por Saul. Veja só, ele é desprezado pelo seu irmão. Seu irmão os despreza. E logo em seguida, ele é desanimado por quem? Ele recebe uma palavra. Primeiro ele recebe o desprezo. Aqui ele foi desprezado.
Aí quando ele vai, mas lá na frente, veja que ele não desiste. Davi não desiste porque seu irmão o desprezou, o humilhou. Não. Se Davi perdesse tempo para brigar com Eliabe, ele ia perder as suas forças e não ia lutar contra Golias. Então não perca seu tempo discutindo com pessoas que não fazem parte do seu propósito. Não perca tempo batendo boca. Se alguém te feriu, te ofendeu, entrega ele para Deus e continua. Porque essas pessoas se levantam para te parar. Essas pessoas se levantam para te impedir. Não lute batalha que não é sua. Esta guerra não é sua. Então deixa brigarem sozinhos. Segue adiante. Foi o que Davi fez. Seu irmão começou a falar blá blá blá, começou a falar um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Ele fez o que era certo. Ele avançou para o alvo. Ele foi adiante. Aí quando ele chega até Saul, ele é o quê? Desanimado por Saul. Veja quantas coisas aconteceu até Davi vencer. Desprezado, agora desanimado. No versículo 33, olha o que Saul fala para Davi. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você não tem condições. Veja. Desprezado, agora desanimado. Agora Davi novamente é humilhado por quem? Por Golias. Ele passa pelo seu irmão, passa por Saul, agora vai enfrentar quem? Golias. E quando Golias olha para Davi, vendo Davi, o despreza. O despreza dizendo, olha para Davi e diz assim, ele vê só um rapaz de boa aparência e faz o quê? Pouco caso de Davi. Tem pessoas que olham para você e fazem pouco caso de você porque você é pequeno. Porque você parece não ser qualificado. Não te abata com isso. Você é quem Deus diz que você é. Te preocupe com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Ele te diz, bem, eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Meus pensamentos são bons, não são maus. Então, renova a tua mente. Não se molde ao padrão deste mundo. Renove a tua mente. Só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Então, Davi não se abate. Humilhado, desprezado, rejeitado. Todo o povo de Israel estava ali, com o semblante abatido, frustrado, mas Davi estava como? Animado. Ei, na sua casa Deus te chamou para ser luz. Na tua casa Deus te chamou para ser o alicerce. Então não vai se desanimar, se abater, porque todos estão desanimados. Na minha casa estamos passando uma época difícil, luta. Mas o Senhor me colocou neste lar como alicerce da minha família. E eu tenho estado de pé, mesmo em dias difíceis. Eu sei que Ele vive e Ele vive em mim. Então, em nome de Jesus, seja o alicerce da sua família. Não vai esmurecer, não vai se abater. O povo de Israel já estava ali. O povo de Israel já estava abatido com o semblante, eles já estavam acreditando que eles seriam derrotados. Amados, tudo que indica o contrário, tudo que nós vemos que aos nossos olhos é contra a gente, nos desanima. Mas a palavra de Deus é bem claro para que nós não venhamos viver de quê? De aparência. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Samuel, ele olhou para Eliabe, porque Eliabe era forte, valente. E o Senhor falou a Samuel, Samuel, eu não me atento por aparência. O Senhor, Ele não quer que você viva por aparência. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, não olha para a circunstância. Porque este problema, esta situação que você está vivendo será um milagre da tua vida. Se você olhar para a circunstância, para as tuas possibilidades, realmente você vai parar. Mas olha para mim, porque eu vou prover.
eu vou abrir portas. Eu vou fazer você vencer. Não te apoie ao teu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você não pode lutar com a força do seu braço. A palavra de Deus diz que não é pela força nem pela violência, e pela oração. Davi, ele não foi lutar contra Golias com as suas próprias forças. Ele foi confiando na força que havia nele através de Deus. Você não deve tentar vencer sozinho. Você precisa da força de Deus para você poder vencer. Davi, quando ele chega na frente, na linha de batalha, Davi diz no versículo 45, porém disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel. Não vá fazer nada sem antes estar forte na presença de Deus. Davi disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje, tudo que você for fazer, vá no nome do Senhor dos Exércitos. Saia da sua casa para trabalhar. Saia da sua casa para fazer um exame. Saia da sua casa para tomar qualquer decisão e diga, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Declara aqui nos comentários, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Declara em nome de Jesus. A força de Davi não era suficiente. A força de Davi, ele não conseguiria derrubar Golias. Nós somos limitados, mas Deus não. Então declare a tua vitória como Davi declarou. Declara que você vai vencer em nome de Jesus. Você não deve desistir. Você não deve, retroceder. Você deve avançar. E outra, não tente inventar. Lute com aquilo que você tem. Davi não tinha armamento, mas ele tinha experiência. Ele tinha coragem. Ele tinha o seu estilingue. Ele tinha habilidade em jogar o que? Pedra. Você tem habilidade. Você tem dons e talentos. Use isso e Deus vai honrar você. Saul queria que Davi colocasse a sua armadura, mas a armadura de Saul não serviu em Davi. Às vezes a gente quer usar coisas que não servem na gente. E quando nós saímos com a armadura errada, com a arma errada, nós vamos perder. Mas se a gente sai com a armadura certa, com a arma certa, a gente vai vencer. Cada um de nós temos uma armadura feita por Deus para nós. Então use o que você tem, o que Deus te deu. Tenha ânimo e disposição e Deus vai ajudar você. Hoje, o Senhor colocou no meu coração esta mensagem, para que você não venha desistir por causa dos problemas, por causa das situações que você está enfrentando. Você não deve recuar, você não deve aceitar a derrota e nem o desprezo. Você não deve lutar sem antes se apresentar a Deus. Você deve acreditar que Deus ele te vê de uma forma diferente. Ele volta sempre a nos dizer a mesma palavra, eu conheço você, eu sei quem é você. Eu sei quem é você, eu tenho os planos para você. Saiba que você não estaria aqui. Você não estaria nem nesta terra mais se Deus não tivesse um plano na tua vida. E o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Então hoje, não te entregue ao desânimo. Faça o que Davi fez. Faça o que Davi fez. Avance. Lute com aquilo que Deus te deu, com a autoridade do nome dele.
e você vai vencer esse gigante. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esta manhã. Te agradeço por esta palavra, Senhor, que possa vir ao encontro de cada pessoa que se encontra aqui, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa enviar os teus anjos para nos proteger a nossa família. Espírito Santo, nos dê o espírito de ousadia, o mesmo espírito que o Senhor deu a Davi, o mesmo espírito de coragem, Senhor. Que nós venhamos avançar em teu nome, que nós venhamos crer na nossa vitória. Não há gigante maior do que o nosso Deus. E não há ninguém melhor do que nós para vencer aqueles que se levantam contra nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que, assim como eu, estão passando pelo vale de situações tão difíceis, Senhor. Mas é no vale que o Senhor nos aprova. É no vale que o Senhor quer que nós venhamos ser profetas. Então, Pai, que nós venhamos usar a autoridade que foi nos dada e nós profetizamos cura, nós profetizamos, Senhor, salvação, restauração na nossa vida e na nossa família. Liberta, meu Pai, teus filhos, cura, meu Pai, teus filhos. Abre as portas, Senhor, que estão fechadas, Senhor. Muda o cenário que está difícil, cenário de vergonha, cenário de derrota, Pai. Eu creio e profetizo que no lugar onde prepararam, Senhor, para ver o nosso fim, vão ver o nosso recomeço, porque o Senhor vai nos ajudar, Pai. Nós vamos em teu nome, assim como Davi venceu Golias, nós vamos vencer em teu nome, Pai. Nós vamos derrubar esse gigante e vamos testemunhar. O Senhor vai nos dar esta vitória. Nós cremos, Pai. Nós cremos porque o Senhor é Deus e aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então nos abençoe e nos guarde nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do Senhor Jesus permaneça com você. Olha, abra tua boca e declara a tua vitória. Tenha bom ânimo, não retroceda. Avance, vão se levantar pessoas, vão se levantar circunstâncias, mas o Senhor é Deus do impossível. Este cenário que hoje não é favorável se tornará o cenário do teu milagre. Creia nisso, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim permitir. Um beijo, um abraço, que Deus te guarde, que seja um dia hoje lindo, perfeito e agradável na presença do Senhor. Tchau, meu povo.